Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. – 28 de abril é o dia em que comemoramos o Dia da Educação. Uma data que marca esse que é o mês em que fazemos conversas sobre educação, ensinos sobre o estudo. Será que dá para discutir agroecologia e educação, os dois juntos? Como que a gente aprende agroecologia? Olá a todos e todas que estão nos ouvindo, eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Mas antes de começar o Cantos do Sabiá, peço para que você siga aí o Cantos do Sabiá no Spotify. Se você está assistindo pelo YouTube, continua por aí, mas aproveita para seguir o podcast também no Spotify. Nos ajude a chegar nos 800 seguidores. Faça com que esse canto de resistência chegue cada vez mais longe. E olha, você já é um doador, uma doadora do Centro Sabiá? Cola com a gente na resistência, se torne um doador e transforme vidas. O Centro Sabiá completa 30 anos de muita resistência pela agroecologia. Então, antes da gente começar esse papo de agroecologia, se liga nesse convite. Olá! Eu sou Maria Cristina, sou coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos. E para celebrar a nossa história, nossa resistência pelas mulheres, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Seja uma doadora do Centro Sabiá. Sua doação transforma a vida das mulheres do campo. Com o valor arrecadado em doações para o Centro Sabiá, conseguimos fortalecer ações com mulheres agricultoras, combatendo a fome, o machismo e estimulando a produção de alimentos sem veneno para a cidade e para o campo. Quando você doa, podemos juntas fazer muito mais pela mulher do campo, da agricultura e da agroecologia. Transforme vidas, transforme a vida de mulheres do campo. Faça sua doação. Acesse centrosabiá.org.br. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. E olha, 28 de abril é o dia em que comemoramos o Dia da Educação. Uma data que marca esse que é o mês em que fazemos conversas sobre a educação, ensino e estudo. Então, será que dá para falar de agroecologia e educação juntos? Como que a gente aprende agroecologia? Paulo Freire, patrono da educação brasileira, falava: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então significa que a educação é importante, mas a ação também. Então, será que dá para falar de agroecologia e educação? É sobre esses temas da educação sustentável que vamos conversar hoje. E para conversar com a gente, trouxemos a professora do curso de agroecologia da UFRPE, Joana Lessa. Joana é mestre e doutora em Sociologia, professora da UFRPE na área de Educação Agrícola e Extensão Rural. Ela é integrante do Núcleo de Agroecologia e Campesinato. Atualmente, está na coordenação do curso de bacharelado em Agroecologia da UFRPE. Joana, muito obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu, João Lucas. Obrigada pelo convite, obrigado por poder dialogar sobre esse tema tão caro pra gente. É isso mesmo. E olha, antes da gente começar esse papo, Joana, de agroecologia e educação, do que a gente está falando quando a gente fala de agroecologia? O que é isso? Então, quando a gente fala de agroecologia, no sentido mais tradicional, a gente está falando de uma nova matriz para pensarmos o desenvolvimento rural numa perspectiva da agricultura familiar camponesa e sua forma de produzir alimentos e viver. Mas isso veio sendo expandido fortemente
pelos estudos, pelas práticas, né? E, inclusive, de Sim. forma mais atual, a gente, né, afirma que a agroecologia é ciência, movimento e prática, né? Então, ela surge da Sim. academia e aí a ciência, o conhecimento científico como importantes para unir esse agro, né, com a ecologia e a gente passar a viver dessa produção da terra a partir de uma perspectiva ecológica, né, de fortalecimento do nosso lugar, do nosso meio ambiente, Uhum. mas que não pode estar desconectado, pelo contrário, que precisa estar muito atrelado a uma perspectiva complexa da prática e do movimento. E aí, prática, leiam-se as nossas ações mesmo, né? As nossas ações, sejam elas educativas ou técnico-ecológicas, ou culturais, E e acaba sendo político também, né? e político, essencialmente. Sempre, Uhum. sempre. É E o verdade. movimento, né, nesse sentido da existência de movimentos sociais, da existência de movimentos coletivos, da existência desse viver em sociedade, dessa luta política por, por toda a defesa de princípios que a agroecologia traz. Perfeito. E olha, hoje a gente está aqui para falar de agroecologia e educação. Então, Joana, eu te pergunto, será que você como professora, né, dessa área de agroecologia, no curso da Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu te pergunto, dá para falar de educação e agroecologia juntos? Como é que funciona? Na verdade, é crucial, né? É crucial falar Sim. de educação e agroecologia. Quando a gente pensa em educação, muitas vezes a gente está pensando na educação escolar, né? Na educação formal, nesses espaços que a gente fortaleceu como um lugar, né? Para nós Uhum. estudarmos, para nós avançarmos no nosso conhecimento e trocarmos. Uhum. Mas, pensando a educação de forma mais ampla, que é super importante para esse diálogo com a agroecologia, a educação está no nosso fazer cotidiano, desde a família, né, até os movimentos Sim. sociais, os vizinhos, as nossas relações, até essa educação mais formalizada que a gente tem nas escolas, universidades e outros Sim. espaços. E a relação entre a agroecologia é fundamental porque quando a agroecologia pauta essa transformação, né, da sociedade a partir de outras práticas, a partir de Uhum. uma ciência crítica, de outros horizontes, ela não tem como fazer isso sem pensar em outras práticas educativas. Porque, Sim. na verdade, fundamentalmente, a gente precisa aprender outras práticas, né, sejam elas científicas, né, sejam elas pedagógicas, sejam elas políticas, para que a gente possa efetivamente colocar em prática esse outro mundo possível que a gente está almejando. Até Até porque a agroecologia não é só agroecologia, né? É desenvolvimento, é pensar em rural, pensar no sustentável. É um isso. conjunto de pautas, né? Inclusive, a gente tem, a partir do próprio amadurecimento, né, da agroecologia, a gente tem algumas Hum. reflexões críticas acerca desses termos, né? Então, a gente costuma descrever Sim, a agroecologia a partir deles, porque eles são muito utilizados, mas, por exemplo, desenvolvimento fala da gente se desenvolver, então a gente parar de se envolver. E o que a gente tem visto no mundo é que esse desenvolvimento tem feito a gente deixar de se envolver com o planeta, né? é Deixar de se verdade. envolver com a Terra. E a gente foi aprendendo que isso era o lugar, né? Correto, concreto, que isso nos levaria Isso para é um mundo evolução, melhor, né? que isso é evolução. E aí a gente Uhum. está tendo que se reeducar no sentido de fazer, inclusive, a crítica desses conceitos, mas entendendo que eles têm os seus contextos, né, Uhum. e as suas formas de atuar. A Interessante. sustentabilidade é outro deles, né? A gente tem muitas sustentabilidades sendo refletidas por aí, e a gente está Muitos precisando, agro, então, muito eco. muitos agro, muito eco, né?
que a gente tem visto. Então, a gente precisa de um movimento que efetivamente, né, nos coloque para Uhum. aprender agroecologia, né? Aprender desde os princípios, né, que nos coloquem em horizontes de outros mundos possíveis, Sim, até sim. relações e práticas. Então, por exemplo, quando a gente vai para o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que para mim é uma experiência muito encantadora, você vai encontrar acadêmicos, mas você vai encontrar também os extensionistas, os agricultores, as raizeiras, os indígenas, os quilombolas. Que legal. Então, nessa busca por nos reeducarmos, né? Nos reeducarmos que fazer ciência não está desconectado de diálogos de saberes, Perfeito. né? Fazer Uhum. ciência não está desconectado do respeito ao outro, né? Ao outro com a sua identidade, com a sua cultura, com o seu lugar de fala. Então, vem sendo um exercício muito bonito, né? Eu gosto muito de trazer esse exemplo do CBA, porque Que para mim legal. ele é muito concreto. Porque mais do que falar, a gente precisa fazer também, né? A gente Isso. precisa que o nosso discurso ele esteja presente nas nossas práticas. Então, nada melhor do que um Congresso Brasileiro de Agroecologia evidenciar concretamente isso, né? É evidenciar Perfeito. isso que a gente está colocando enquanto horizonte, né? De práticas, de movimento e de ciência. E olha, você fala de uma coisa que eu acho muito importante, né? Que é essa integração, essa junção de social com acadêmico, pessoas que trabalham com agroecologia e também essas pessoas que estudam isso, né? Joana, como a gente falou, você é professora universitária aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nesses cursos de agroecologia. Como é que funciona esses cursos, Joana? Como é que a gente academiza a agroecologia? Isso que desafio gigante. Então, João, deixa eu te contar. O nosso curso Hum, de agroecologia, o bacharelado em agroecologia, na verdade, uhum, o nome dele do coração é Bacharelado em Agroecologia, Campesinato e Educação Popular. É perfeito. um curso que foi criado de muitas mãos, então o seu ponto de partida já é da gente sair do nosso lugar central, que era o Departamento de Educação, com curso de licenciatura em Ciências Agrícolas, e expandir para outros departamentos, expandir para os Uhum, movimentos sociais, para os parceiros, para o Centro Sabiá e construir isso junto. Nessa construção, o que que vai acontecer? As pessoas elas vão refletir juntas sobre que curso é esse, né, de uhum, agroecologia, e exatamente nessa perspectiva de uma praxis, de uma união teoria e prática. Porque qual sim, foi o nosso grande cuidado? Se a gente mantiver uma proposta pedagógica semelhante às que já existem, e aí elas têm a sua função, elas têm o seu papel, né? Elas cumprem os seus objetivos, mas nós temos críticas a elas que nos levam a pensar que elas não atendem hoje o que a gente pensa. E sim, sim. aí eu lembro o pessoal representante da FETAP colocando da importância, por exemplo, da alternância. A alternância é um sistema educativo criado a partir de uma experiência francesa, é a pedagogia da alternância, que Uhum, foi trazida para o Brasil na década de 60 e que gera diferentes momentos de aprendizagem. Um momento na escola, e um momento no espaço escolar, e um momento no próprio território. sim, E olha só. aí ele colocava, Felipe, que estava na assessoria da FETAP à época, não tem, né? E ele reuniu, fez toda a discussão na FETAP. Não tem como a gente fazer um curso para o campo se não for em alternância. Né? Então, as licenciaturas em educação do campo já são em alternância por isso, Aham. e a gente precisa se desafiar. Só que no modelo que a gente tem de universidade, isso é um desafio grande. Nós, É professores, verdade. inclusive, né, estamos aprendendo o que é fazer isso, porque nós Aham. não somos educados para isso. E aí o nosso bacharelado, ele é em alternância, então os estudantes passam um tempo com a gente, passam um tempo nos seus territórios. Além disso, nós não trabalhamos com disciplinas no sentido tradicional, nós trabalhamos com componentes curriculares coletivos,
onde eles são semestrais e organizados por um coletivo docente. O que isso significa na prática? Que os professores e professoras não têm como não dialogar. Então, todo o processo pedagógico, ele é feito a partir do diálogo, né, entre o coletivo docente, para que a gente possa retomar algo que é muito caro para a prática pedagógica, que é esse diálogo, que é essa reflexão. Perfeitamente. Que Parece besteira, mas é sério, não é? Pois é. É muito sério, porque se a gente quer se a gente quer formar as pessoas para o coletivo, como é que a gente vai fortalecer práticas Exatamente. pedagógicas individuais? Porque, veja, é muito fácil dar minha aula sozinha. É super fácil, João Lucas. Eu vou, planejo, me inspiro numa aula passada que eu já dei, né? Pego as questões, e não é que isso seja de todo ruim, não. Mas não abarca o coletivo, né? Pois é, se eu estabeleço uma lógica docente que só se baseia nisso, eu vou criando, inclusive, sentimentos relacionados a essa prática, né, de me sentir desconfortável em dar aula com outra pessoa, né, em não criar grupos, em replicar as aulas por, né, tá sendo levada por um tempo maluco. E como você mesma trouxe, Joana, a agroecologia ela é muito da vivência, né? E são vivências muito específicas também. De quem mora no campo, não é? De quem vive, quem trabalha com sementeiras, de quem trabalha na agricultura rural, na agricultura familiar, urbana. Isso. E aí, a lógica nesse coletivo docente, então, é que a gente passa a dialogar com os estudantes a partir desse lugar do coletivo. E toda a proposta vai ser orientada para que os estudantes fortaleçam os seus territórios. Então, e aqueles que não têm território vão adotar um território de vida, trabalho, de aprendizagem, para que eles possam desenvolver as suas atividades. De forma que a gente não fique exatamente nisso, só no pensar, só no conceituar, só no refletir, sem levá-los necessariamente a fazer o exercício de como isso precisa chegar no território. E aí estamos todos juntos nos desafiando. Inclusive temos um conselho consultivo com os integrantes, né, dessa construção, o Sempre Sabiá faz parte, e a gente vai construindo esses processos de forma coletiva. Joana, você chegou num ponto que eu queria chegar, a gente deu uma volta, foi falando da teoria, mas agora na prática da educação. Joana, você tem experiências com essa educação e agroecologia, mas como é que esse ensino, a prática, mudam vidas das pessoas? Então, como é que a gente aplica? Quando é que começa a aplicação da agroecologia? Nossa, você só tem pergunta difícil, João Lucas. Veja, eu acho que um dos grandes desafios é a gente quebrar, talvez, um pouco essa lógica do ideal, né? De algo que pode ser perfeito, que pode ter começo, meio e fim de formas muito delimitadas, porque a vida não é assim. Perfeito. Então, na verdade, o que vai nos orientar é exatamente a diversidade, a multiplicidade, né? Essa referência a nós garantirmos que seja plural o suficiente para que todas as pessoas possam se ver nisso. Então, não é deixar de ter aula expositiva, mas é fazer com que ela esteja, seja uma das possibilidades. Não é deixar de ter, por exemplo, algo mais tradicional dentro da universidade, mas é fazer com que isso não oriente a prática. Então, esse é um princípio básico. O outro princípio é partir sempre da realidade, né? Então, a gente aprende com a educação popular, a educação do campo, que o nosso esforço precisa partir de uma reflexão, ação-reflexão. Então, que a gente precisa viver e encarar os processos dos territórios, ressignificando e dialogando sobre a efetividade desses conceitos e dessas práticas que a gente vai se colocando. E um outro elemento... E aí é quando tanta gente começa a utilizar, né, nos seus territórios também, né, a produção agroecológica. E a gente passar a enxergar que a agroecologia ela está num processo integrado de retomada
da natureza, da flora, da fauna, Perfeito. para o processo educativo. Então, a gente não pode se isolar dentro dos muros da universidade, né, e deixar a flora e a fauna lá distante. Então, a E gente olha, vai Jonas, precisar ter os alimentos junto conosco, aham. a gente vai precisar ter as sementes, a gente vai precisar, né, fazer muita coisa, estar com os movimentos para que a gente vá construindo essa teia. Ótimo. E olha, Joana, você falou que os temas são meio cascudos, mas a gente vai entrar num agora que é muito complicado quando a gente pensa em futuro. Joana, qual a importância, a necessidade de existir esse pensamento sobre agroecologia dentro e fora das universidades, especialmente quando a gente pensa no mundo hoje com esses desafios climáticos, escassez, mudanças do clima, avanço do mercado do veneno? Como é que fica a convivência com os climas extremos? Então, João, essa é uma questão super importante, porque, na verdade, a agroecologia surge para isso, né? Surge para responder às crises ambientais, que não são de agora, mas que estão muito mais fortes agora. As mudanças climáticas, a crise na produção de alimentos, Sim, pois né? é. A própria forma como a produção de alimentos vem sendo feita. Então, muitos processos, né, que estão colocados aí como um desafio e que é disso que faz emergir a agroecologia, né? Pensando Sim. como a gente enfrenta esses desafios. E aí a grande questão de parar de enfrentar esses desafios de forma pontual, né? Achando que respostas simples, Emergencial e só. emergenciais, vão conseguir responder a uma demanda. Tem um seriado no Netflix que eu achei interessantíssimo para o problema da falta de chuva numa região de produção de monocultivo. Eles colocavam a solução que era um avião fazer gerar chuva a partir de reações químicas. Então, ele soltava nas nuvens um produto, uma combinação química para gerar chuva. E aí, assistindo, eu olhava e dizia, certo, mas quem é que vai conseguir arcar com esse tipo de Exatamente. solução, né? E aí a Para grande quem isso é pergunta, sustentável? para quem isso, né? E todo o processo que está envolvido na construção do avião, na construção dessa solução, né? Então, às vezes a gente olha só a solução e não olha o que Pontual. significa, né? Todo o processo de Exato. construção dela. E aí, quando nos perguntam, por exemplo, mas a agroecologia consegue, né, a quantidade de alimentos necessários para combater a fome do mundo? A gente acredita que sim, porque se o modelo atual se propõe a acabar com a fome e só gera desigualdade e desperdício, porque um terço dos alimentos são desperdiçados, né? Exatamente. E um terço da população, esse um terço de alimentos garantiria fome para quem hoje passa fome, significa dizer que tem algo que não funciona nesse sistema. E aí, quando a gente pensa na descentralização da produção, no fortalecimento da agricultura familiar camponesa e da própria agricultura como modo de vida, né, que veio Sim. sendo por muito tempo colocado como algo de atraso, né, do passado, e que hoje a gente vê cada vez mais um processo de ressignificação dessa relação com a natureza, né, de Exato. reencontro com esse lugar, né, que é o rural, que é o campo, que é a produção da própria comida, e que isso pode ser, né, podemos nos reeducar para olhar sobre outro prisma, né, essa relação com a natureza, com a produção dos alimentos e com a produção da vida, porque é disso que se trata, né? E aí, quando a gente pensa só de forma isolada em algum tipo de problema que foi gerado a partir do sistema capitalista, a gente não consegue resolver. Por isso que a agroecologia pontua tanto, né, as questões de forma integrada. Então, sem Exato. feminismo não há agroecologia, sem racismo não há agroecologia. Não quer dizer que resolvendo só a questão patriarcal a gente tem agroecologia, mas quer Mas dizer precisa também. que precisa resolver, senão não tem como ter. Então, é complexo, né?
é desafiador e precisa ter essa disposição, né, para não desenvolver mais a nossa humanidade. Não dá só para cobrar a mudança da política pelo meio ambiente, pela natureza. É preciso que nós também façamos mudanças. Dá para aprender a agroecologia? A agroecologia educa. Pensa nisso que agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o Cantos volta num pulo. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derruba árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Joana Lessa. E hoje estamos falando sobre a agroecologia que educa. Maravilha, Joana. A gente vê que até aqui a gente falou de desenvolvimento, a gente falou de movimentos, a gente falou de muito aprendizado. E pensando nesse aprendizado, Joana, agora voltando para o curso de agroecologia, como você enxerga a transformação de quem passa pela agroecologia? O que muda quando um aluno, uma aluna entendem e passam a defender essas bandeiras, né? O sem feminismo não há agroecologia, com racismo não há agroecologia e tantas outras. Joana, o que muda? Veja, Lucas, nós temos exemplos bem marcantes para a gente no curso, principalmente porque a gente tem uma perspectiva de formar bacharéis educadores, né? É uma perspectiva um pouco diferente, geralmente a educação é sempre vinculada muito à licenciatura, e a gente não forma professor e professora, como as licenciaturas, mas a gente faz questão de afirmar, está no nosso objetivo da prática pedagógica, do nosso projeto pedagógico, que nós formamos bacharéis educadores. E o que isso significa? Significa que eu me responsabilizo, me corresponsabilizo por fortalecer processos educativos participativos nos meus territórios. E aí, quando eu vou entendendo esses processos, então, você falou do feminismo. Então, quando as mulheres elas vão entendendo esse lugar, né, que elas ocupam no sistema capitalista, que é uma posição de vítima, mas que a gente não pode ficar nessa posição, a gente precisa enxergar essa posição e agir, elas são levadas a provocar isso como um processo participativo e educativo nas suas comunidades. A gente tem experiências, por exemplo, de pessoas que não conheciam nem esse debate, né, da possibilidade de algo que não fosse o convencional, né? Pessoas também que chegam muito na ansiedade da agroecologia ciência, né? Então, em querer já botar a mão na massa, em querer plantar, em querer colher. E a gente acha super importante, né? Mas que a gente ocupa um outro lugar, que é o lugar também de como perceber esse conhecimento científico, né, a favor da agroecologia e estabelecer processos educativos e participativos nessa construção de uma ciência crítica. Então, são muitas camadas, né, que a gente pode ir conversando, mas acho que o fundamental é isso. De todas essas questões, né, dessas lutas e dessas bandeiras, acho que um princípio central é o reconhecimento do outro, né, na sua alteridade, na sua identidade, na necessidade de pertencimento, né, no reconhecimento dos territórios como lugar de pertencimento. Então, a gente busca muito isso no curso, busca muito fortalecer, e temos visto
bons exemplos de futuros educadores e educadoras que já vão continuar botando para moer nos seus territórios. Perfeito, Joana. E se você fala dos territórios, a gente pensa também no retorno para os territórios, né? Como o aprendizado da agroecologia acaba voltando, né? Então, Joana, como é que isso pode voltar para a comunidade, como renda, né? Como trabalho? O que volta para o campo da agroecologia, né? Pensando em trabalho, renda e casa. Então, tem uma compreensão que a gente vem trazendo, que é importante a gente pensar o trabalho e a renda de um ponto de vista mais amplo, sem desconsiderar a necessidade que a gente tem no sistema atual. Sim. Mas, primeiro que ao longo do curso, isso vai voltando de forma permanente, né, nas vivências de campo. E fora isso, a gente faz o debate da economia solidária, a gente instiga os próprios estudantes a buscarem alternativas que não necessariamente é procurar um emprego, mas se organizar coletivamente, buscar mecanismos de autogestão, identificar a própria renda não monetária, que é o que muitas vezes prevalece nos sítios e não é considerado, né, e não é visto. Então, tem vários mecanismos aí, que aí é a complexidade da coisa, que a gente não deve estar só, né, focado no monetário. O monetário é importante, né, a gente vai buscando, já temos estudantes estagiando, né, buscamos bolsas, estamos pleiteando várias coisas que acreditamos que são importantes, mas no processo de reflexão sobre a agroecologia, a gente precisa ter no horizonte o trabalho como elemento de dignidade, né, da pessoa humana, e que não se limita ao emprego. E aí a gente vai fortalecendo homens e mulheres que, a partir da sua própria realidade, vão tomando as suas decisões, né, em relação a emprego, né, a gerar as suas oportunidades, a buscar, a identificar onde sente mais segurança e etc. Então, uma valorização além da monetária, que bacana. Isso. Muito bem, como nossa conversa tá chegando ao fim, eu preciso trazer o quadro que eu trago toda vez no final do nosso podcast, é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora lá? Joana, enfrentamos governos de verdadeiros desmontes. Desmontes na agricultura familiar, na agroecologia e franca expansão do mercado do veneno, agrotóxicos e agronegócio. Pensando no futuro, na educação e na mudança, sobretudo nesse que é o mês da educação, Joana, como fazer da agroecologia um aprendizado para a vida? Mete o bico. A agroecologia, ela nos ensina que a gente precisa encarar a complexidade e o domínio do todo. Então, uma importante reflexão diária é de onde vem a nossa comida, de onde vêm as roupas que vestimos, de onde vem esse celular que a gente está agora se comunicando, porque todos eles necessariamente vêm da natureza. Ainda que tenham passado por diversos processos, eles vêm da natureza. E esse vir da natureza, esses processos que desencadeiam isso, fazem com que necessariamente a gente precise reencontrar esses caminhos de produzir, né, a nossa cultura, para que a gente possa fazer isso com mais respeito e cuidado com esse outro, né, do qual nós fazemos parte, porque quando falamos natureza, né, precisamos nos enxergar nela, né, nós seres que respiramos, que comemos, né, que vivemos a vida a partir desse lugar. E aí, para meter o bico, acho que as universidades, elas sofreram muito, né, nesse período de desgoverno, e os cursos de agroecologia, principalmente os que têm, e as licenciaturas em educação do campo, que têm uma proposta diferente, tiveram grandes perdas, porque não tem como a gente colocar os agricultores nas universidades sem ter apoio, sem ter permanência, sem ter uma outra proposta pedagógica
para fazer ver esses horizontes possíveis. Então, se pudesse aí dialogar com o nosso presidente, ele nos escutar, dizer, presidente, já temos muitas universidades, agora é hora de qualificar, agora é hora de garantir que as nossas agricultoras, agricultores e todos aqueles que têm interesse em agroecologia, em educação do campo, né, em ressignificar em outro mundo possível, garantir que eles possam permanecer nas universidades e provocar que nós, docentes, nos empenhemos em propostas pedagógicas para transformar esse mundo. Porque se a gente mantiver mais do mesmo, vai ser difícil a gente conseguir avançar mais nessa proposta. Então, temos 4 anos de urgência para que a gente possa. Inclusive, estou aqui, a gente daqui a pouquinho vai ter aqui na LEP uma audiência pública do Pronera, exatamente para fortalecermos e voltarmos, né, a fortalecer uma educação contextualizada, uma educação que se preocupa com as questões dos territórios e que vem avançando, inclusive nesse diálogo com a agroecologia, para que a gente possa continuar construindo esse mundo possível. É isso! Joana, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Joana, tem alguma consideração final? Alguma mensagem para deixar para quem nos ouve? A mensagem é: fiquem atentos que próximo ano tem novo edital de abertura para o bacharelado em agroecologia e nós vamos aí para os territórios divulgar e fazer com que cada vez mais camponeses, camponesas e outros interessados, agricultores urbanos, venham construir com a gente essa agroecologia. Então tá aí. Pessoal, é isso. Hoje eu conversei com Joana Lessa. Joana é mestre e doutora em Sociologia, professora da UFRPE na área de Educação Agrícola e Extensão Rural. É integrante do Núcleo de Agroecologia e Campesinato. Joana, foi um prazer conversar com você hoje, viu? Prazer também, João Lucas. Prazer é todo nosso. Pessoal, é isso, o Cantos do Sabiá vai chegando ao fim, mas olha, se você se empolgou nesses temas da agroecologia, da alimentação de verdade, aquela que vem do campo, da agricultura familiar, eu quero te convidar para conhecer o podcast Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá para falar de alimentação saudável, livre de venenos e sobre tudo aquilo, é claro, que nos alimenta. E aí, ficou curioso, ficou curiosa? Procura no Spotify por Comida de Verdade. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.